Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? Nós nessa manhã queremos aprender um pouquinho sobre gratidão. A gratidão, um dom de Deus, estabelecido por Ele pela sua graça e presenteado aos seus filhos. E o texto que nós vamos usar está em Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11, aquela cura dos 10 leprosos, que nós conhecemos muito bem. Vamos usá-lo como referência para a nossa palavra, né? Então, antes de ler essa palavra maravilhosa, vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele direcionamento para as nossas vidas e compreensão, né? Compreensão da sua palavra. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Santo Deus, no nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome, engrandecer o Senhor, porque o Senhor é muito digno de ser louvado, adorado, exaltado. Ó Deus, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa, onde nós podemos refletir sobre a Tua palavra e que Teu nome seja engrandecido sempre. Que a graça do Senhor seja conosco e que possamos compreender, meu Deus, nessa manhã, a Tua palavra para o nosso coração e o nosso pedido, o nosso clamor, assim como clamaram esses leprosos, pelas Tuas misericórdias sobre nós, meu Deus. Nos dá um coração grato, porque é um dom do Senhor, então é um presente do Senhor. Então nós queremos Te pedir isso nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus amados. Então, a gratidão vem em primeiro lugar antes de qualquer ato religioso. É sobre isso que nós estamos querendo falar, né? Então vamos ler a palavra de Deus, para depois a gente explanar um pouquinho nessa manhã de domingo e que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, ou 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus amados, nós estamos diante aqui de um episódio bastante conhecido por nós, pregado por nós, e a referência que a gente faz menção para a confirmação desse texto está em Oséias, no capítulo 6, versículo 6, que vai dizer assim, ó: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então, a gratidão vem em primeiro lugar antes de qualquer ato religioso. Então, a gratidão é um dom de Deus. Ser religioso não é um dom de Deus, é uma escolha do homem, né? Então, viver conforme a lei ou andar conforme a lei não é um dom de Deus, é uma decisão do homem. Tem que ser uma decisão do homem, seja por medo, seja por obediência, é uma decisão do homem. Nós estamos aqui diante de uma situação em que a gente vê, logo por uma questão geográfica, Jesus desviando-se de um caminho que seria um caminho normal, onde todas as pessoas que iam para Jerusalém, eles tomavam outro caminho a não ser esse de passar por meio de Samaria e da Galileia, porque ali em Samaria os judeus e os samaritanos, eles não se batiam de forma nenhuma, eles não tinham relacionamento
O pessoal de Samaria era de religiões N, né? E não se batiam com o judeu, e o judeu achava que passando por aquela região, eles ficavam também impuros. A lei dizia isso, para que alguém que estivesse com lepra, lá em Levítico, no código da lei para os leprosos, dizia que uma vez que você tomasse conhecimento, ou que a pessoa tomasse conhecimento da sua lepra, ela tinha que se afastar das pessoas, ela tinha que gritar de longe, quando viesse alguém, ela tinha que dizer leprosos, 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 ou então se fosse a pessoa sozinha, leproso, 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 e aí aquelas pessoas que vinham longe tinham a oportunidade de não passar perto. Era aquela lei do distanciamento social, como a gente está vivendo hoje, só que nós estamos vivendo por no máximo 2 metros, quando nos obedecemos, né? Nos mercantis, em alguns lugares que a gente chega, está lá as marcaçõezinhas de 1,5 metro a 2 metros. No caso do leproso, na lei ali em Levítico, era 15 metros. Então você tinha que manter a distância, ou o distanciamento de 15 metros das pessoas sãs, porque se aquelas pessoas viessem a ficar doentes, você além de doente ainda era processado, né? Pela sua negligência. E a gente vê aqui que dentre esses leprosos, o que faz a gente perceber que a dor nos une, ou na dor não há diferença, né? É que esses leprosos estavam ali misturados. Dentre eles tinha samaritano, né? Eram 10 e um dos 10 era samaritano. Por estar todos eles contaminados, então eles eram todos iguais. Você percebe que antes não é para chegar nem perto, mas uma vez está todo mundo no mesmo pecado, né? Todo mundo com a mesma doença, com a mesma lepra, então ficavam todos iguais. E a gente percebe aqui que no versículo 12, quando Jesus passa por aquela região, então ele quebra um protocolo, né? Ao invés de ir numa direção central para Jerusalém, ele quebra o protocolo, passando, se você vê o mapa, você vê que Jesus tomou uma direção à esquerda daquilo que ele ia, né? Então ele de propósito ia passar justamente naquela aldeia ali da Galileia, onde ele sabia com certeza que era um lugar separado para as pessoas que estavam, digamos assim, fora da sociedade, que estavam longe da sociedade, que estavam excluídas daqueles que eram normais. Então Jesus ele vai de propósito em busca daqueles que estão doentes, em busca daqueles que estão sofrendo, em busca daqueles que estão sozinhos, porque não adiantava pedir socorro, né? Max Lucado, quando ele vai falar sobre a lepra, ele vai contar uma história no livro dele chamado Apenas um Toque, que nos chama muita atenção, onde ele diz que muitos leprosos ficavam doentes e após alguns meses começavam a cair membros, né? Dedos, orelha, nariz. E ele diz que uma das coisas que a história conta com mais frequência é aqueles homens que tinham filhos pequenos, né? Filhos ainda pequenos, e eles ficavam mantendo essa distância, não podiam se aproximar, e alguns deles chegavam próximos às suas casas quando tudo estava fechado, mas sempre mantendo aquela distância de 15 metros das pessoas. Então era difícil se aproximar, mas eles às vezes se aproximavam. E ele conta a história de um camarada que se aproximava ou se aproximara de sua casa ali, enquanto que a sua filhinha ela sai na lateral daquela casa e ela vê o pai, só que ela não reconhece mais, ele está sem o nariz, ele está enrolado, sem orelha, está ali tipo uma múmia, né? E ela começa a gritar: mãe, um bicho, mãe, 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 um homem. E aquele homem sai correndo desesperadamente. Então você imagina a dor daquele homem, né? A sua filha não o reconhecendo mais. E ele vai falar assim que aquele toque, aquela palavra de Jesus, apresente-se ao sacerdote, não era apenas uma cura, era uma vida ou uma renovação de vida. Era necessário, a lei dizia isso desde Levítico, né? Mas segundo os historiadores, ou todos esses que escrevem sobre a palavra de Deus, nunca ouviu-se relato de que pessoas foram curadas, porque lá em Levítico você tem uma lei de purificação para os leprosos. Quando eles identificassem a sua purificação, eles procuravam o sacerdote para serem avaliados e notificados que realmente ficaram curados. Nesse momento aqui, de novo, Jesus quebra um protocolo
e de maneira fantástica. Ele manda os leprosos se apresentarem aos sacerdotes e eles não estão curados ainda, né? Eles percebem a cura quando estão indo. A lei dizia que ao perceberem, ao entenderem que estavam totalmente curados, é que eles deveriam procurar os sacerdotes. Jesus, quando eles gritam, né, eles dizem: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Como isso é fantástico. Jesus imediatamente lançou ali a cura sobre aqueles homens e sabia que ao chegarem nos sacerdotes, eles já estariam curados. O poder de Jesus é algo tremendo, né? Aqueles homens que ao chegar para o cumprimento da lei, a graça já os havia alcançado. Por isso que eu coloquei que a gratidão vem em primeiro lugar, antes de qualquer ato religioso ou antes da lei, antes de qualquer coisa. Eles cumpriram aqui, eles iam cumprir aqui o ritual. Só que o que nos chama a atenção nesse texto é justamente isso, né? O texto diz que e aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Ou seja, quando eles iam no caminho para apresentar-se ao sacerdote, eles ficaram limpos. E naquele momento que eles viram que ficaram limpos, nós vemos aqui uma observação de algo maravilhoso. Ou seja, todos foram alcançados pela mesma graça, pela mesma palavra de cura, pela mesma palavra de libertação, pela mesma palavra de vida. Mas só um, queridos, deixou de ir cumprir o ritual, que era o ritual de apresentar-se aos sacerdotes, que era importante, que era lei, que era isso que eles deviam fazer. Isso era a instrução de Jesus, porém diante da vida, porém diante da cura, porém diante da possibilidade de voltar aos seus familiares, diante da possibilidade de contar o testemunho, de viver uma nova vida, ele volta. Ele não vai até o sacerdote. Ele volta com gratidão para falar com aquele que o curou. E é isso que me chama a atenção com relação quando a gente está falando de gratidão. Muitas pessoas, ou muitos são alcançados, né? Muitos realmente são alcançados pela graça e recebem algo de Deus, mas infelizmente logo se esquecem daquilo que receberam, do favor imerecido, e voltam a ter suas vidas normais, se é que podemos dizer assim, né? Muitas pessoas têm recebido a graça, a cura, a libertação, muitas pessoas têm recebido uma vida de tranquilidade, mas poucos têm entendido isso. Poucos têm voltado, poucos têm se quebrantado, poucos têm entendido que essa graça que ele imerecidamente recebeu precisa ser realizada ou demonstrada por meio da gratidão a esse Senhor. E aí essa gratidão vem, digamos assim, por diversos aspectos. Uma vida consagrada, uma vida de fidelidade, uma vida fiel. Porque se eu agora vivo uma nova vida, eu vivo uma vida que eu não tinha. Eu estava condenado à morte, eu estava destinado à morte, e agora eu estou destinado à vida. Agora eu estou para uma vida renovada, para uma outra vida. Então isso tem que gerar no meu coração, eu tenho que clamar no coração pela gratidão. Coisas que não está acontecendo mais nas igrejas do Senhor, né? As pessoas são livres do pecado, são livres dos seus vícios, são livres dos tormentos diabólicos, dos problemas, das drogas em suas casas, e elas, como esses 9, não se voltam para Jesus. Veja que o número é bastante estarrecedor, né? É apenas 10%, né? Apenas 10% dos que são agraciados têm uma vida em Jesus, têm uma vida de obediência. Então a igreja, ela está adaptada a isso. Nós que dirigimos igrejas, que trabalhamos com pessoas, estamos adaptando o coração, mas isso não é normal, isso é doloroso. Mas nós temos que adaptar o coração. Você veja que Jesus, ele conhecia o coração e ele estava adaptado à ingratidão, né? Mas mesmo assim, ele denota, não foram 10 os curados, né? Onde estão os 9? E ele vai dizer assim: não houve quem voltasse para glorificar a Deus, senão este estrangeiro?
E aqueles 9 que Jesus faz questão de apresentar aqui, é justamente 9 judeus, que mais uma vez foram viver suas vidas normais e longe, principalmente daquele samaritano. Você pode verificar aqui que ele volta, ou seja, não havia uma amizade entre eles. Você imagine que ali naquele momento que eles observam que estão sãos, eu creio que deve ter tido uma demonstração de alegria muito grande, né? Uma demonstração de alegria com abraços, com gritos, porque esse volta gritando. A Bíblia diz que ele volta gritando, porque ele diz assim, ó, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Isso é gritando, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso independia da lei. A lei dizia que ele tinha que ir ao sacerdote, e era o sacerdote que ia dizer se ele estava curado ou não. Mas ele foi aqui agraciado com a fé, e ele volta gritando glória a Deus e se deleita aos pés de Jesus. A Bíblia diz que ele caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano, ou seja, estrangeiro. Então Jesus é um Deus que pode transformar as nossas vidas. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que os nossos corações têm que estar adaptados à ingratidão, mas não é normal. Não é normal. O próprio Jesus disse: onde estão eles? Por que não voltaram para glorificar a Deus? E aqueles 9, não há relato de que em outro lugar eles voltaram. Não há relato, eles foram viver suas vidas normais, eles foram segundo a lei, voltaram às suas religiosidades, voltaram à sua vida totalmente normal, sem dar graças a Deus, que é o próprio Jesus que julga pelas suas atitudes. Então o que eu quero te falar nessa manhã é que, se você está me ouvindo, você é a igreja do Senhor e você foi agraciado com a graça de Deus. E uma vez agraciado com essa graça de Deus, Deus requer de você gratidão. Mas você só terá gratidão se você receber esse presente do próprio Deus, porque é um dom. É um dom agraciado. Então, para que você tenha gratidão, para que você seja um fiel dizimista, para que você seja um fiel ofertante, para que você seja um fiel no serviço do Senhor, pronto a trabalhar na igreja do Senhor, a fazer aquilo que você deve fazer na igreja do Senhor, você tem que clamar a Deus. Quantas pessoas não estão perdendo o prazer de trabalhar na casa do Senhor, o prazer de executar seus dons e talentos na casa do Senhor? Isso também é morte, né? Tanto faz uma pessoa que não quer saber de Deus, como uma pessoa que está super envolvido na obra, na casa do Senhor, que resolve simplesmente deixar tudo isso para lá. Isso é uma parada de avanço, isso é uma pessoa com quem o Espírito Santo investiu, com quem Deus investiu, com quem Deus se importou, com quem Deus levantou pessoas para ministrar em suas vidas, e de repente, como esses 9, resolveu viver suas vidas como se nada tivesse acontecido. Resolveu ir usufruir das bênçãos dadas de graças por Deus, pela graça de Deus. Então eu queria levar você a esse pensamento, a esse momento de oração agora. Eu não sei quais são suas perspectivas para o futuro. Eu não sei se você pede dinheiro, se você pede riqueza, se você pede estabilidade no seu emprego. Mas seja lá o que você pedir, seja lá o que você clamar, peça antes a Deus. Deus, ao me dar isso, me dá também um coração grato. Eu quero dar graças a Deus como esse leproso curado aqui e estrangeiro. Eu quero sair gritando: graças a Deus eu comprei o meu carro, graças a Deus eu comprei uma casa, graças a Deus eu tenho uma reserva no banco, graças a Deus sobrou um pouco do meu salário, graças a Deus eu estou empregado, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E cair aos pés de Jesus, ser um adorador de Jesus. Essa é a convocação que eu tenho para a tua vida nessa manhã. Seja um adorador de Jesus. E o adorador, ele adora em espírito e em verdade. Então, eu quero lembrar um pouquinho das orientações de Tiago. Às vezes nós pedimos as coisas a Deus e pedimos mal. E às vezes, pela graça de Deus, não recebemos, porque pedimos para esbanjar nos nossos próprios deleites. Então eu quero
dizer aqui a você, nessa palavra breve, usando a vida desses leprosos, que fuja dessa porcentagem. É uma porcentagem de 10%, irmãos. É muita gente recebendo graça, dizendo não para Jesus. Dizendo não de diversas formas. É como se você tem um grupo de 100 pessoas e 10, apenas 10, estão realmente servindo a Jesus. Pense nisso. É grave. Dos 12 que o próprio Jesus escolheu, um o traiu. É grave, é quase a mesma porcentagem. Então, a gente tem que clamar a Deus, porque Deus faz diferença com 10%. Dos espias que foram espiar a terra prometida, foram 12. Apenas 2 tinham um relato contrário aos 10. Os 10 tinham um relato de medo, tinham um relato de negação da palavra de Deus, da promessa de Deus. E 2 disse não, se o Senhor quer nos dar aquela terra, porque aquela terra é maravilhosa. Os 10 viram os gigantes que seriam imbatíveis, difíceis de ser combatidos. Os 2 viram os cachos de uvas que eram enormes. Por isso Deus havia dito que naquela terra manava leite e mel. Pense nisso. Não olhe para as dificuldades, olhe para as soluções. Ainda que seja uma solução para 10 dificuldades, vale a pena buscar essa solução. Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Está difícil? Está complicado? Clame a Ele. Ele vai te dar um coração tranquilo, um coração renovado, um coração obediente, um coração saudável. Irmãos, um coração saudável, uma mente longe de ansiedade, uma mente longe de neurose, de psicose, de uma série de coisas. Não tem preço. Não tem preço. Que Jesus abençoe sua vida, que você não esteja nessa porcentagem aí dos 90% que não buscam a Deus. Esteja nessas 10%, porque a porta é estreita, mas mesmo assim essa porcentagem de 10%, vai ter muita gente, porque os que não vão obedecer a Jesus são como os da areia do mar. Mas eu creio que nessa portinha estreita, passando mesmo esses 10%, o céu é muito grande. E Jesus se preocupou com a nossa chegada. Por isso ele disse, eu vou preparar lugar para vocês. Quando eu preparar, voltarei e buscarei vocês para mim mesmo. Louvado seja Deus. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Pense nisso. O mundo aqui é passageiro. A eternidade será com ou sem Deus. Vai depender da sua escolha. Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja conosco e que mais um domingo se renove e que oremos a Deus para que esse distanciamento social, por enquanto, aconteça, porque é para o nosso próprio bem, mas logo, logo estaremos nos abraçando, vivendo vigorosamente o Evangelho do Senhor, pregando a palavra em busca desses 10%. Nós já estamos habituados a isso. E você imagina, nós vamos em busca desses 10%. E esses 10%, ou desses 10%, ainda só ficarão 10%. Pense nisso. O poder de Deus é, na verdade, dinamite. É dínamos. É a palavra escrita em latim para o poder. O dínamos de Deus. Ou seja, é uma bomba. E ela estoura, destrói o coração, desfaz e refaz, porque Paulo dizia assim, concluindo a minha palavra, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Confiantes, firmes e retumbantes na obra do Senhor, nós buscaremos os resultados aqui na terra. Louvado seja Deus, bom domingo para você. E que a graça do Senhor seja conosco, para que logo mais à noite estejamos adorando ao Senhor, em espírito e em verdade. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal. Amém.